Este programa tem o apoio de Cupra, Performance Hybrid Plug-in. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como quer o governo atacar a crise na habitação? Nós queremos, portanto, ter mais casas para quem tem dificuldade, nós queremos ter mais casas para quem está no mercado de trabalho e, apesar de ter uma situação profissional estável, não consegue conciliar o seu rendimento com o acesso à habitação. Nós queremos casas a preços acessíveis dentro do perímetro público e dentro do mercado privado. O Primeiro-Ministro deu a cara esta quinta-feira por um plano para a habitação, um dos problemas que mais preocupam os portugueses. O Governo promete investir milhões para garantir o acesso a milhares de casas do parque público e privado, nomeadamente à classe média que não consegue pagar uma casa no centro das principais cidades do país. Afinal, que plano é este? E na prática, quando é que tudo isto estará realmente a funcionar? São perguntas para a conversa com Ana Sanlês, editora adjunta de Economia do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 19 de setembro. Bem-vinda, Ana. Olá, Ricardo. Ana, já vamos olhar para as medidas mais em concreto, mas antes queria perceber, ou tentar perceber aqui uma coisa primeiro, porque tenho aqui uma desconfiança. O Estado faz ideia de quantas casas ou edifícios tem e já agora onde? Tu desconfias e acho que sabes a resposta. O Estado não faz ideia de quantos imóveis tem, nem onde, nem para que é que servem. Portanto, acho que isto é um bocadinho o espelho das coisas e do estado da habitação. O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, disse uma frase que espelha bem isto, que é: ninguém consegue gerir o que não conhece. E é nesse ponto que estamos. Esse trabalho de levantamento está a ser feito atualmente pela Estamo, que é a empresa pública que gera o património do Estado, e o objetivo é que esse mapeamento, ou esse cadastro, esteja feito até setembro do próximo ano, portanto ainda vai levar mais um ano, para que depois se possa olhar para esses imóveis e ver o que é que interessa, o que é que não interessa, o que é vendido, o que é que pode ser aproveitado para a habitação ou para outras coisas, mas é um trabalho ainda que está a ser feito. Exatamente, estamos a falar nisso precisamente porque estas casas ou estes edifícios podem ser aproveitados. Vamos então olhar para as medidas. E importa explicar que estes planos foram apresentados pelo Primeiro-Ministro, que ouvimos aqui no arranque deste episódio, numa daquelas declarações sem direito a perguntas. Já começa a ser hábito. Tu estiveste lá. Então, que tipo de soluções vamos ter, por exemplo, para as famílias de classe média? Assim, ainda não temos imensos detalhes. Sabemos que há financiamento garantido para 133 mil casas. Pronto, o que já é alguma coisa. Imóveis robusto. Públicos. Inclui não só a construção, mas também a reabilitação. Ou seja, não vão ser construídas 133 mil casas, vai haver 133 mil casas públicas. E o objetivo é que estejam concluídos a médio prazo e que seja, sobretudo, para arrendamentos acessíveis. Muita desta oferta vai também passar pelos municípios e vou dar-te o exemplo de uma solução que foi explicada então no Conselho de Ministros desta quinta-feira, que são os tais imóveis do Estado de que estávamos a falar e de que neste momento não servem para nada, estão vazios. Vai ser feito esse levantamento. Descoberto o imóvel, é lançado um concurso público para a concessão destes imóveis, ou seja, ficam na esfera do Estado, não são vendidos a privados, são concessionados a privados. Eu acho que um bom exemplo disto é aquele que se faz com os hotéis, o programa Revive, em que o governo concessiona grandes edifícios que estavam ao abandono. Monumentos, por exemplo. Exatamente, estavam praticamente ao abandono e concessiona-os a privados durante prazos muito longos, por exemplo, 40, 50 anos. São os privados que ficam responsáveis
por desenvolver, por gerir os imóveis e esse património. Porém, vai ser o IRU, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que vai definir as rendas, porque não pode ser um privado, ou seja, isto é suposto ser para habitação acessível, não vai ser o privado a definir a renda, vai ser o público a definir o valor da renda, e é de facto o objetivo que sejam casas direcionadas a pessoas de classe média. O Primeiro-Ministro deu o exemplo até falou em profissões, técnicos superiores, mesmo médicos e advogados, pessoas que têm neste momento um salário e que não conseguem uma solução de habitação. Vai ser uma espécie de PPP, é isso? Exatamente, é o regime de parceria público-privada. Mas falaste aí do arrendamento acessível, provavelmente rendas tabeladas. Exato. O arrendamento acessível também prevê, por exemplo, que a pessoa pague uma parte e o Estado pague outra. Isso vai funcionar aqui? Não? De onde é que vem o dinheiro, no fundo, também para financiar tudo isto? Sim, são duas perguntas diferentes. São. Se vai haver esse regime, não sabemos. Não consigo dar essa resposta ainda. Podia aquelas perguntas que ficaram por fazer. Perguntas. Para a semana vai haver mais uma oportunidade. Agora, de onde vem o dinheiro? Isso sim podemos responder. Há várias fontes de financiamento para estas 133 mil casas. Uma parte significativa vem do PRR. Portanto, já estava garantido. No Conselho de Ministros desta semana foi assinado um acordo com o Banco Europeu de Investimento para pôr aqui mais uns pozinhos. Vai ser uma linha de crédito de 1.300 milhões de euros, que também vai contribuir para este bolo. Outra parte vem do orçamento do Estado e, além disto, vai ser criada uma linha de garantia pública do Banco Português de Fomento, aqui também estamos a falar de crédito, de 2.500 milhões de euros. No total, olhando para o bolo, vamos ter 9.000 milhões de euros para financiar políticas públicas de habitação. 9.000 milhões. Ainda é um bocadinho. Já voltamos à conversa com Ana Sanlês, editora adjunta de Economia, e no fundo, quando é que tudo isto se concretiza assim, mesmo? Estamos de regresso à conversa com Ana Sanlês, editora adjunta de Economia. Ana, e dessa lista de edifícios e locais que o Governo, entretanto, identificou, há edifícios emblemáticos que vão ser vendidos, como por exemplo o prédio em Campo de Ourique, que serviu de sede de Conselho de Ministros durante muitos anos. Acredito que as pessoas, algumas se calhar sabem de que prédio é que estou a falar, os jornalistas conhecem todos, porque quase todos foram lá. Passaram lá muitas horas. Exatamente. À espera. É verdade. Eu próprio. Há duas listas. Uma é aquela dos edifícios que vão ser concessionados. E esses edifícios sabemos que destino é que vão ter, habitação para arrendamento acessível. Esta lista de que falaste e que inclui o tal antiga sede, a histórica sede da Presidência do Conselho de Ministros em Campo de Ourique, está numa lista de 9 edifícios que vão ser vendidos em esta pública, portanto em leilão. E aqui, quem comprar pode fazer o que quiser com eles, não tem de pô-los estes são pura e simplesmente para vender, não são para vender, são para garantir não é? receita, exatamente, são para o Estado garantir receita. E além do edifício de Campo de Ourique, há vários, há um edifício também que aparece muitas vezes nas notícias, do Ministério da Educação, na Avenida 24 de Julho, há muitas vezes manifestações lá à porta de professores. E com vista rio. Com uma excelente vista para o rio. Tens um edifício também da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares em Alvalade. Sim, há uma uma série deles. Bem perto dos estúdios onde estamos a gravar agora. Exatamente. E não se sabe, o Governo não tem para já uma estimativa de quanto é que pode encaixar com estas vendas, mas vão ser ainda uns milhões. Então, esse dinheiro, podemos imaginar que será usado para financiar este programa. Porém, explica-nos lá isto bem explicado, não há aí uma norma qualquer que impede que... Vamos imaginar este caso, só para ser mais fácil de se calhar perceber. Vamos imaginar que se vende aqui um edifício por 10 milhões. Eu, Estado, não posso agarrar nesses 10 milhões e pôr no pacote de política, apoio ao arrendamento, não sei o quê. Portanto,
isso não dá para fazer, não é? Sim, isso, por outras palavras, acho que explicaste muito bem, tu fizeste a pergunta e respondeste. Não é possível consignar receita. Ou seja, o Estado não pode dizer vendemos este imóvel por X e este dinheirinho vamos pegar nele e pô-lo ali. Isso não é possível. Mas o que é que o Governo pode fazer e que Então como é que o diz Governo vai dá a volta a isto? É aplicar o equivalente ou seja, o valor da receita. A receita vai entrar e pode ir para a saúde, para a educação, mas aquele valor idealmente deve ser colocado ao serviço da habitação pública. Não pode ser diretamente. Não é direto, mas depois arranja-se uma maneira de ir lá parar. E temos ainda de falar das novas Expo. Tu tiveste há pouco tempo um especial publicado aqui no Observador sobre as novas Expo. Sim. Estamos a falar de quê, Ana Salês? Eu acho que este tema gera muita curiosidade. Acho que é um dos mais interessantes. Sim, foi um projeto que já foi mais ou menos apresentado pelo Governo. Voltamos a falar disto porque neste Conselho de Ministros foi aprovada a criação da sociedade que vai concretizar este projeto, que é o Parque Cidades Tejo, e basicamente que quer replicar o que foi feito com sucesso pela Parque Expo, nos terrenos da Expo 98, hoje Parque das Nações. Basicamente é uma sociedade que facilite tudo o que é licenciamento, alienação, gestão de terrenos públicos, e para já estamos a falar de 4 áreas de intervenção que estão identificadas, todas na área metropolitana de Lisboa, também ainda em Benavente, já vais perceber porquê. Estão previstas intervenções no Arco Ribeirinho Sul, vários concelhos da Margem Sul. Outro projeto é o Ocean Campus, em Oeiras. Também uma área de reabilitação vai ser os terrenos que ficarem vagos no atual aeroporto Humberto Delgado, quando o aeroporto sair dali quando o outro começar a funcionar. Quando o outro começar a funcionar. E o outro aeroporto também é uma destas áreas de intervenção, a cidade aeroportuária, porque além do aeroporto vai ter que haver uma série de serviços complementares, de infraestruturas, e nisto, quando estamos a falar de áreas de intervenção, estamos a falar de habitação, comércio, serviços, cultura, espaços verdes. Basicamente é criar uma sociedade que sirva ali, que centralize toda essa intervenção, lá está, que precisa de ser feita num espaço e que une muitos espaços, vários municípios que fazem... De novas zonas que vão nascer, não é? São que hoje zonas. Ainda não existem. Como a Expo, como a Parque das Nações não existia, passou a existir. Aqui o modelo a seguir vai ser semelhante e também, segundo disse hoje Miguel Pinto Luz, o objetivo é depois... Se esta solução tiver sucesso, pegar nela e levá-la para outros pontos do país. Foi dado o exemplo da área metropolitana do Porto, onde também haverá áreas para requalificar, e será este o modelo a seguir. Mas, Ana, eu estou a imaginar alguns dos ouvintes da História do Dia, nessa altura, a fazer esta pergunta e este raciocínio. Sim, isto é tudo muito bonito, mas tudo parece que vai demorar anos e anos e anos e anos. E as pessoas precisam de soluções agora. Sim. Quando é que passamos do PowerPoint para a entrega da chave? Bem, eu aqui não ponho a minha cabeça a estorcer porque ninguém foi, não é? É melhor não, e nós já sabemos como em Portugal os prazos são um bocadinho elásticos. Neste tema das novas expos, então, não há mesmo datas possíveis de adiantar. Voltando à habitação, há um objetivo de médio prazo, que é ter as 133 mil casas até 2030. Nós temos aqui uma questão que é o PRR, que os projetos devem estar executados até junho de 2026. Já está aí. Que é daqui a menos de um ano. E, portanto, esta linha de crédito acordada agora entre o Governo e o Banco Europeu de Investimento permite alargar um bocadinho estes prazos até 2030 e também com melhores condições, mas sobretudo com mais tempo, que no que toca à habitação é um problema. Mas estamos a falar num horizonte de 5 anos, mais 5 anos, sim. Obrigado, Ana. Obrigada, Ricardo. Ana Salês é editora adjunta de Economia do Observador. Ficam ainda algumas notas importantes para esta sexta-feira e fim de semana. Está agendada uma conversa telefónica
entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping. E em Paris, o presidente francês, Emmanuel Macron, inaugura as torres da Catedral de Notre-Dame. Foi preciso consolidar a estrutura depois do incêndio de 2019 que atingiu as torres e afetou, por exemplo, os sinos. A catedral reabriu em dezembro do ano passado. Agora, a parte das torres reabre ao público neste sábado. E no futebol, José Mourinho estreia-se este sábado à frente do Benfica no Aves Benfica. O jogo é às 18h, já com Mourinho no banco. Também no sábado, o Porto recebe em casa no Dragão o Rio Ave às 21h15. O Sporting só joga na segunda-feira, recebe em Alvalade o Moreirense às 20h15. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Bom fim de semana. Este programa tem o apoio de Cupra, Performance Hybrid Plug-in. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI.